Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui para o nosso devocional, né? Como sempre, esses dias estamos viajando, por isso que teve aí os nossos contratempos, mas estamos juntos para adorar a Deus, né? Aprender da sua palavra todas as manhãs. Você começa com a porção da Bíblia explicada, né? Nós estamos indo passo a passo, estamos em Levítico, capítulo 4. Já passamos Gênesis, Êxodo e agora em Levítico, né? Vamos lá. A unção de Deus é algo, cante comigo, que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte, vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, como foi no Rio Jordão. Uma arma vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai, e aonde você chega a diferença faz. Você prega, você canta e Deus faz um milagre. É na unção divina que você tem que levantar, mesmo que ele e a cadeia. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. No nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Qualquer coisa vira arma. É bonito isso. Nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com a trombeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo vai, e aonde você chega a diferença faz. Você canta, você prega e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus mesmo determina quem se levantar, mesmo que esteja preso comece a cantar, e Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Você está ungido. Eita, glória a Deus. É coisa do céu, meus irmãos. É coisa do céu. Vamos ler a palavra de Deus em Levítico 4, verso 5 e o verso 6. Levítico 4, 5 e o verso 6. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
Muito bem, nós ontem falamos um pouco apressado lá do aeroporto, mas esses versículos, eles merecem toda uma atenção especial. A primeira coisa que nós podemos analisar é que esse versículo, o 5 e o 4, ele tem algumas nuances, alguns detalhes bem especial, que é muito importante que o irmão e a irmã compreendam. E como nosso objetivo, porque quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia e quem procura a iluminação divina e comparando as coisas espirituais com as espirituais, vai entender realmente o que a Bíblia fala e o que ela ensina. Então, hoje nós vamos falar sobre o ungido do Senhor, como está aí no verso 5, o ungido do Senhor. Então convide aí agora, olha, antes de eu começar, chama aí aquele irmão, aquela irmã que gosta, você está no óleo, você está na unção, quem está ungido? Vamos separar hoje o que é a alegria do Espírito e o que é unção. Vamos separar hoje o que é a alegria do Espírito, vamos separar. Então chama essa pessoa aí agora, porque nós vamos explicar. Meu objetivo aqui é levar você a olhar para o texto bíblico e ver o que ele está dizendo. E outra coisa, não seguindo a orientação de um teólogo X, de um teólogo B, de A, de C, não. É seguir a orientação bíblica da palavra de Deus, ok? Vamos lá. Então, eu vou falar hoje, leia aí de novo, verso 5. Olha o verso 5, vamos lá. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. O sacerdote ungido. Nós falamos ontem que aqui o sacerdote ele está seguindo o rito pelo pecado da ignorância. Ou seja, se ele cometeu um pecado por erro, ele ia, como qualquer ser humano, porque o sacerdote aí também não era infalível, não havia essa ideia de que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele fosse infalível, impecável. Ele pecava, porque era um ser humano. Mas caso ele viesse a cometer pecado por erro, por ignorância, assim como qualquer cidadão fazia, de levar o animal, se identificar com o animal, o sacerdote também fazia. Só que aqui você vai ter uma diferença, que nós já estaremos explicando ela. Quando alguém pecava, ele fazia a mesma coisa, levava o animal, como também o sacerdote. Mas aqui, nós vamos ver a diferença. Então observem bem, o ungido do Senhor, verso 5, coloca aqui, ó, para os irmãos acompanharem. Aqui você tem Hakorem, olha aqui, ó, Hakorem, Hamashi, ó, Hamashi, ó, Hakorem, Hamashi. O que você tem aqui? Hakorem, o sacerdote, ó, Hakorem, sacerdote. Hamashi, Hamashi quer dizer ungido, ok? Quer dizer ungido. Olha aqui, ó, Hamashi, ali, por que coloquei Hamashi? Ungido, ok? Hamashi é um ungido, ok? Hamashi ungido, ó. Hakorem, sacerdote, ó. Hakorem é porque aqui, ó, é o sacerdote, está definido. Ó, Hakorem, sacerdote, definido. Aqui, ó, Hamashi também definido. Isso aqui você tem aqui esse pontinho porque é o artigo, ok? Esse pontinho aqui, está dando a ideia de que é o artigo. Então você tem o sacerdote ungido, o sacerdote ungido, ok? Então, quando se fala de Hakorem, o que seria esse Hakorem, pastor Zé? Hakorem é alguém que é separado oficialmente para dirigir, para liderar as funções cultuais sacerdotais. Esse é o sentido de sacerdote. O que esse Hakorem ele fazia? Ele era um oficiante, era o que governava o culto. Olha a ideia bíblica. Na sala de aula, quem é que governa a sala de aula? O professor. Lá no hospital, quem é que governa? Não é o médico, tem um diretor do hospital. Lá na delegacia, quem é que governa? É o delegado. Lá no fórum, quem é que controla? Tem o juiz. Então, para tudo existe um oficializante, existe um oficial. Então, já na prática do culto velhotestamentário, existia o Hakorem.
Ou seja, essa ideia de que alguém diz que não precisa de um líder, que não precisa de alguém à frente do trabalho, ela é antibíblica. Ela é antibíblica. Até no universo, Deus coloca homens para dominar. Está lá em Gênesis 1, 26, 27, 28. Então, aqui está o princípio da liderança. Chegava no culto, tinha alguém, um oficiante, tinha o governante, tinha um líder que era escolhido para praticar esses atos cultuais, o sacerdote, ok? Aí você tem Hamashi, ungido. Por que está dizendo o sacerdote o ungido? Aí aqui nós vamos analisar que esse sacerdote, ele era ungido. A ideia aqui agora desse verbo ungir era para separar, tá certo? Então nós temos aqui duas coisas. A primeira, a unção geral. Quando se fala de unção, a unção ela tinha duas vertentes ou dois lados. Nós temos a unção geral. A unção geral é que às vezes a mulher usava o óleo para limpar o corpo ou para deixar o corpo cheiroso. Então ela poderia usar qualquer óleo para deixar o corpo bonito ou o corpo, aliás, cheiroso. Então a mulher fazia isso nos tempos bíblicos, lá no Oriente. Então, veja o primeiro objetivo do óleo, trabalhar o cheiro do corpo. Segundo objetivo, vamos ver aí Lucas, capítulo 7, verso 46. Olha o que diz a Bíblia. Lucas 7, 46. Vamos lá. Chame essa pessoa aí que eu vou falar sobre a unção. Lucas 7, 46. Vamos lá. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Veja que aqui a unção geral, ela era aquela unção que ela servia para a saudação de um hóspede, ok? Era um cumprimento. Esse óleo aí, na verdade, que era usado, apontava para um sinal de respeito. Lá em Lucas 10, você pode ver que também o homem ungiu o enfermo. Aqui você pode observar que o óleo da unção ou unção estava sendo usado para fins medicinais. Então você tem óleo usado para fins de deixar o corpo cheiroso, fins medicinais e também para o respeito. Há muitas outras situações em que o óleo, no sentido geral, a unção geral, ela era aplicada. Então qualquer pessoa poderia ser ungida com óleo, mas não tinha, aqui em segundo lugar, não tinha um fim religioso. Na Bíblia, quando se vai falar da unção sobre o sacerdote, vamos ver aí Êxodo 30, 30, rapidinho. Êxodo 30, 30, vamos lá. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Ah, sim. Agora, quando a Bíblia fala o sacerdote ungido, agora já está definido. Ele vai ser ungido para aquela função. O que é essa unção? Essa palavra aqui, ó, Hamashi, que nós conhecemos como a Machia, Hamashia, o Messias, quer dizer ungido. Se você analisar isso no grego, no hebraico, né? Nós temos no grego Christos, que é Cristo, nós temos Machia ou ungido. Então essa palavra Cristo e a palavra Messias, ambas querem dizer ungido. Então, quando o sacerdote era ungido, ele era ungido para ser separado. O que é a unção na Bíblia? A unção na Bíblia é simplesmente o ato de separar. Ou seja, Deus ungiu o pastor Aziel. Ele está dizendo, ele separou para viver para aquela missão. Deus ungiu fulano de tal. Ele está separado para aquela unção. Então, para aquela função. Qual é a ideia de unção na Bíblia? A ideia de unção na Bíblia, é separado. Jesus foi ungido ou separado para morrer pelos nossos pecados. Ok? Essa é a ideia de unção na Bíblia.
A ideia de unção não traz a ideia de pulo, a ideia de unção não traz a ideia de grito, a ideia de unção não traz a ideia do corpo tremer. Não vamos entender isso. Eu posso ter a alegria do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, aliás, lá em Colossenses 3,16, que vai me levar à explosão de cânticos espirituais, da alegria do Espírito. Isso aí é uma coisa. Eu ter a alegria do Espírito. Jesus disse, eu vou dar alegria a vocês. Eu ter o gozo da salvação. Isso é uma coisa. Agora, unção não tem nada a ver, nem com grito, nem com pulo, nem com correr na igreja, nem com tremer, nem com bailar na igreja. Isso não é unção. Não é unção. Não é unção. Como a minha missão é trazer a Bíblia, eu posso no culto glorificar. Entenda bem, um dia desse o irmão estava dizendo, pastor Zéu, eu vejo o senhor pregar assim, mas o senhor glorifica? Porque às vezes a pessoa não assiste. Jamais quem é que pode tolher o gozo na alma, a alegria do Espírito Santo? Ninguém. Eu não estou falando que a pessoa se descontrola, não. Estou falando da alegria, que leva você a levantar as mãos, que leva você a dar glória, que leva você a dizer, oh Jesus maravilhoso. Essa é a alegria do Espírito, gente. Agora, bailar não quer dizer que é unção. Gritar não é unção. Pular não é unção. Unção é simplesmente ser separado. Ser separado. Quando a Bíblia diz, lá em João 2, lá pelo 20, 21, vê aí, 1 João 2, 20, 21, a Bíblia diz assim, 2,19, vocês têm a unção, ou seja, vocês foram separados, estão 20, em Cristo. E vós tendes a unção do Santo, Tá vendo? e sabeis tudo. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Lá em 1 João 2,20. E vós tendes a unção do Santo. Ou seja, vocês já foram separados. Cristo chamou vocês. Unção é separar, é santificar. Então vocês foram separados. Quem está entendendo aí? Pode confirmar aí, dizendo, pastor, estou entendendo. Não é que ninguém, tem gente que pensa que a pessoa está sendo contra. Não. Agora a pessoa pode ser tomada por uma alegria e glorificar, me abraçar no culto, pelo poder de Deus. É como seu filho, por exemplo, quando seu filho passa no vestibular, você não recebe uma alegria, você fica numa alegria grandiosa, mas você tem uma alegria consciente. Por que você faz a festa? Por que você convidou os amigos? Porque você ali tem uma alegria, ou seja, você tem a alegria da salvação, você tem a alegria do Espírito Santo. Agora, unção é simplesmente ser separado. Unção é simplesmente ser separado para uma função especial. Então, quando aquele pastor, quando diz aquele pastor, ele está ungido, porque ele é separado para aquela função. Quando você lê Juízes, você se lembra aqui do hino da cantora Mara Lima, quando diz assim, olha, qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção. Aí você pega Otiniel, você pega Josué, você pega, por exemplo, falando aqui dos juízes, né? Falando aqui dos juízes. Aí você pega Gideão, você pega Jefité, você pega Sansão, que ela dá o exemplo que ele pegou a carcaça lá do jumento, né? E aí fez uma arma. Ali você vê que a unção não estava naqueles objetos. Deus não usa, não vai ungir pedra, não vai ungir uma arma. Mas quando diz qualquer coisa vira arma na mão de quem tem unção, ela estava dizendo o seguinte, quem é chamado, quem é vocacionado, quem é separado por Deus para uma missão, ele vai ser um instrumento de Deus e qualquer coisa vira arma na vida de quem é um escolhido de Deus. Essa é a função da letra. Deu para entender agora? Então não é que a gente queira, meu Deus do céu, às vezes as pessoas não entendem. Então, você tem unção geral e você tem unção particular. Então, por isso que essa ideia de uma pessoa andar com óleo na bolsa e ungir cadeira, ungir carro, ungir cachorro, ungir não sei o que, isso não funciona. É antibíblico. É antibíblico. Como minha missão é trazer a Bíblia, eu estou mostrando a realidade para vocês. Ok? Então aprenda a partir de hoje a palavra ungido, ok? O substantivo aí, até substantivado, ungido. Aí quando você pega o verbo ungir, você pode observar que ungir é derramar o azeite na cabeça de alguém. E aí você, quando pega aqui essa expressão que está aí, o ungido do Senhor, o que é essa expressão, pastor Zé? O ungido do Senhor. É que Deus
ele vai separar homens. Observem bem no hebraico. Ele vai separar homens para eles exercerem uma posição elevada dentro da vida religiosa. E aí, quando você vai para essa palavra unção na Bíblia, ela tem 3 aspectos fundamentais. Lá vai, unção de profetas, para desenvolver na época do Velho Testamento o ministério profético, unção de reis, está lá em 1 Samuel 16, 1 a 7, a unção de Davi, a unção de reis, né? Você tem unção de profetas, unção de reis e unção de sacerdotes. Ou seja, esses homens, nós já falamos aqui, Êxodo 30, unção de reis. Você tem 1 Reis 19, unção de profetas, quando Deus diz para Elias, vai e unge Eliseu no teu lugar. Unção de reis, unção de profetas. Aí você pode analisar que eu citei 1 Reis 19. Unção de reis, você tem 1 Samuel 16, 1 a 7. Unção de sacerdote, aí você tem Êxodo 30. Ou seja, quando a unção era derramada e se chamava ungido do Senhor, o profeta era um ungido do Senhor para desenvolver o ministério profético. O sacerdote era ungido do Senhor para desenvolver as funções sacerdotais. E os reis eram ungidos do Senhor para desenvolver funções na teocracia, no reinado, naquela época, para desenvolver o trabalho do Senhor. Porque mesmo sendo rei, já tendo aí a monarquia, mas os reis de Israel eram diferentes dos reis seculares, porque ainda Deus estava no comando. Era ele quem determinava, era ele quem dizia quem deveria ser ungido para ser rei. Ok? Então, a consciência do valor do sangue. Aqui você vê que o sumo sacerdote, ou o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele pecava, e aí ele, para buscar a restauração do pecado do erro, ele entrava na tenda da congregação, entrava no santo lugar, pegava o sangue do animal e aspergia ali, já perto ali da divisão na cortina entre o santo lugar e o lugar santíssimo. Por que isso? Porque ele estava consciente do valor do sangue do cordeiro. Ou seja, o sacerdote, ele só pode desenvolver bem a sua função sacerdotal se ele tiver consciência do valor do sangue de Cristo, para não pisar o sangue de Cristo, para não desfazer do sangue de Cristo. Vamos ver aí, a palavra de Deus, ela está mostrando isso claramente para todos nós, né? Quando falamos dessa questão da unção. E para finalizar, aí você tem a diferença entre o povo e o sacerdote. Quando o povo pecava, o sacerdote pegava o sangue do animal e ia para o altar do holocausto e colocava nos chifres do altar aquele sangue. Quando era o sumo sacerdote que pecava por ignorância, ele entrava no santo lugar e ele ia para o altar do incenso. Aqui mostra a diferença, veja bem, a diferença entre o povo e o sumo sacerdote. Deus queria tornar um sacerdote maior? Não. Deus estava dizendo que um judeu não teria Deus mais que o sacerdote? Não. Ele estava fazendo distinção de função. Ou seja, o povo tinha Deus, mas o povo tinha que olhar que aquele sacerdote era o separado por Deus para aquela função sacerdotal. Qualquer um tinha Deus, qualquer um podia restaurar a sua comunhão, o sumo sacerdote poderia também pecar, mas a função, Deus fazia distinção, mostrando que ele escolheu o ungido para estar à frente daquela função sacerdotal. Ok? Medite nisso, que Deus te abençoe. Pai Santo, Pai querido, te louvamos pela tua palavra, continua conosco, estendendo as tuas mãos sobre nossas vidas e queremos te servir mais e mais com perfeição, em verdade e em sinceridade. Estamos trazendo a tua palavra com clareza, com verdade, para que os teus filhos compreendam o que é unção, o que é a alegria do Espírito, o que é ungido, e assim viva conforme a tua palavra. Se conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. O Sérgio pediu para fazer, irmão Sérgio pediu para fazer uma oração. Está indo para o hospital com a Nazi agora. Isso, estaremos orando pela irmã Nazi, para que Deus abençoe o marido. Deus vai lhe dar a vitória, concretizar essa cura, minha irmã.
na sua vida em nome de Jesus. Eu creio no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós rogamos agora pela tua filha, a irmã Nazi, que o Senhor ministre a cura sobre o corpo dela, as células, sobre, ó Deus, a sua vida. Não deixe o mal se erradicar, não deixe o mal dominar, mas que ela tenha vitória, que a vida dela seja útil nesta terra para glorificar o teu nome. Rogamos em favor dela, dos demais irmãos e irmãs agora, que precisam de ti, da tua cura. Manifesta o teu poder sarador, restaurador, curador, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Pai eterno, te pedimos na certeza da vitória, segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns aniversariantes. Pastor Samuel Mariano está participando da live. Pastor Samuel Mariano, Deus te abençoe, meu amigo. Te use para a glória de Deus, em nome de Jesus. Agora as aniversariantes. A irmã Bárbara pede oração pela neta dela. Aliás, ela disse que hoje é o aniversário dela. Ela vai estar fazendo 3 aninhos e ela ama te ouvir. Eita, 3 aninhos, né? 3 aninhos. Lucas 2,52 para ela, viu? Ela disse que pediu para liberar uma palavra para a vida dela. Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Que você cresça nesses 3 níveis, viu? Tá certo? A irmã Fernanda, também de Goiânia, está aniversariando hoje. Irmã Fernanda. A irmã Cleide Frazão também. Cleide Frazão, hoje é aniversário dela. E eu acho que é isso. A irmã. É isso. Muito bem. A todos os aniversariantes, Salmo 91,16, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus vai dar, não é só dias, Ele vai dar abundância de dias, marcados de paz, prosperidade, que os sonhos de vocês, os desejos, os anelos, como está lá no Salmo, né, 27,14, que Deus abençoe e que tudo conforme a vontade dele se concretize na vida de cada um de vocês, amém? Parabéns para vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor vos abençoe e vos dê santidade. Parabéns para vocês, muitas felicidades. Senhor, abençoa teus filhos e filhas que estão completando o ano hoje. Traz paz, alegria, crescimento, traz autoridade espiritual para cada um. Concede a bênção e o poder do céu sobre a vida dos teus filhos e filhas, a cada dia mais e mais. Estende as tuas mãos, dá vitória, concede graça, concede poder e assim ajuda em tudo, ó Deus. Abençoa cada um, que essa data seja portadora de muitas e muitas outras, marcada de paz, de gozo, de prosperidade em Cristo, pois nós confiamos em Ti. Ajuda teus filhos, em nome de Jesus pedimos. Amém. Deus abençoe a todos.